Na liturgia tradicional, nós celebramos hoje a festa do Bom Pastor. A nova liturgia vai ser na próxima semana, mas é providencial, tanto hoje quanto domingo, esses tempos em que estamos falando tanto dos pastores, sobretudo do nosso pastor supremo aqui na terra, que é o Romano Pontífice, o Papa, como diz Santa Catarina de Sena, o doce Cristo aqui na terra. No Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, Deus promete mandar para Israel bons pastores, pastores dabo vobis. Isso porque Israel estava abandonada, o povo estava sem referências e sem pastores que realmente conduzissem o rebanho, conduzissem o povo no caminho de Deus. Muitos tinham apostatado e outros cuidavam só de si mesmos. Então Deus toma o povo e diz: eu darei bons pastores, pastores dabo vobis. E esse pastor dado por Deus foi o seu próprio filho, que é não só o seu representante, mas como Deus humanado, é também a sua presença misericordiosa para acolher e cuidar das ovelhas. Ele, Jesus, é o bom pastor. E se ele diz eu sou o bom pastor, é porque na verdade o povo não tinha bons pastores. Os que conduziam o povo não eram bons pastores, porque não cuidavam das ovelhas, cuidavam apenas de si mesmos. Jesus fala que eu sou bom pastor e logo dá uma característica: eu sou bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele deu a sua vida por nós, morrendo na cruz, dá-se a nós todos os dias como alimento, dá também a cada um de nós e a todos juntos como igreja, porque a igreja é a presença de Cristo na história. Jesus é o bom pastor e deixa pastores aqui na terra. Quando ele reúne os 12 e ali constitui a igreja sobre 12 colunas, e ele diz: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Ide pelo mundo inteiro e fazei de todos discípulos meus. E quando institui a Eucaristia, diz: fazei isto em memória de mim. Ele estava ali instituindo pastores que em seu nome apacentassem o rebanho de Deus. Nós vamos ver isso aos 12, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Vemos isso a um específico, que é Pedro: te darei as chaves do reino dos céus, e apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E vamos ver isso se desenvolvendo na história, já na igreja primitiva, os pastores em nome de Jesus apacentando o rebanho. E aí vamos ver Pedro dizendo, como na epístola de hoje: apacentai o rebanho que vos foi confiado, não por amor de lucro vil, mas por dedicação, dando a vida pelo rebanho. De modo que o que caracteriza o pastor Jesus e o que caracteriza o pastor da igreja é dar a vida. Ninguém pode querer seguir a Cristo, isto em primeiro lugar aqueles que são chamados a uma participação mais íntima, que era o sacerdócio, mas no certo sentido cada cristão, porque esse ofício também diz respeito a cada cristão, cada um da sua condução, pode dizer um sim a Deus, e digo isso de modo especial às almas consagradas, se não for para dar a vida. É tirar a vida de si mesmo e entregar a nosso Senhor com um amor indiviso. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E em que sentido se dá a vida? A igreja tradicionalmente coloca 3 aspectos do pastor, ou 3 aspectos de dar a vida. O primeiro aspecto é dar a vida pela palavra. Pregai. São Paulo dizia a Timóteo: prega a palavra.
quer agrade, quer desagrade, admoesta, suplica, com toda paciência e doutrina, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina, mas fabricarão para si mestres conforme os seus desejos, levados pela curiosidade de ouvir. De modo que o primeiro aspecto do pastor e a primeira missão da igreja é pregar o Evangelho. E essa pregação do Evangelho é a palavra realmente, uma palavra que dá vida, uma palavra que transforma. E aí nós temos um compromisso com a doutrina da igreja, um compromisso com tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, e a igreja vem transmitindo através do seu magistério até os dias de hoje. O compromisso com o que se crê, com o credo. O credo, nós temos aí o resumo daquilo que nós cremos, que está na doutrina dos apóstolos. Na missa temos o credo feito lá no Concílio de Nicéia, em Constantinopla. Então nós temos verdades que não mudam, verdades que são perenes. Aquilo que é verdade ontem, é verdade hoje, será verdade amanhã. De modo que o pastor tem compromisso com a doutrina verdadeira, ou seja, o compromisso com a verdade. A verdade não está de acordo com aquilo que nós achamos. A verdade não é subjetiva. Então a fé também não é subjetiva. Eu não tenho modo de crer, eu creio ou não creio. E crer não é apenas um achar, aliás, não é um achar. Creio eu tenho certeza de que isto é verdade, porque a autoridade que me disse é Deus, através do seu Filho, através da igreja. Então o crer a fé, é essa adesão inteira da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus através da igreja. Então isso é ter fé. É claro que a fé é uma virtude infusa, ou seja, Deus infunde em nós, mas requer de nós uma resposta da nossa inteligência. Eu creio. E se é uma verdade revelada por Deus, ela não muda. De modo que o pregador, o pastor da palavra, ele tem um compromisso com estas verdades, um compromisso com esta mensagem. Ele não é quem escreve a mensagem, ele transmite a mensagem. Esse é o primeiro compromisso, porque só assim as almas vão ter vida. Só com o compromisso da fé, com as verdades da fé, é que o povo vai ter vida. O povo não vai se perder. O povo vai saber qual é o caminho, e na verdade é o próprio Jesus Cristo. É uma pena quando as pessoas começam a querer mudar essas verdades. Aquilo que se acreditava não se acredita mais. Aquilo que era verdade de fé, hoje fica tudo meio subjetivo, de acordo com o que cada um acha, ao sabor das ondas. E nós, pastores, temos que ter um cuidado para não cairmos nesta tentação do subjetivismo. O que você achar está bem, o que você crê está bem. Os mandamentos da lei de Deus, que estão ligados diretamente às verdades da fé, porque é o sentido prático da própria vida católica, da própria vida cristã, os mandamentos também não mudam. Há coisas que são más, ou intrinsecamente más, então que você não se pode aceitar. Há coisas que são boas, outras que são indiferentes. Mas aquilo que a igreja definiu é aquilo que não muda. De modo que nós, como pastores, temos esse compromisso de buscarmos a verdade, e as verdades transmitidas pela igreja no passar dos séculos. O mundo muda, mas a verdade não muda. E a verdade sempre liberta. E às vezes nós temos a tentação, porque a verdade pode desagradar, nós começamos a dar pinceladas a ponto de escondê-la. Esse é o grande perigo. E as ovelhas têm que ter esse cuidado de buscar essa verdade dos seus pastores. Esse é o primeiro aspecto do pastoreio que Jesus faz da igreja
durante todos os séculos. É o munus de ensinar que a igreja tem. O segundo aspecto do pastor Jesus é a santificação. Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E ele, como homem, é o homem perfeito. E Jesus é o homem santíssimo, como homem Deus, mas como homem, tem corpo e alma humana, de modo que ele é um pastor santo e que prega a santidade e manda santificar. E ele santifica sobretudo através dos sacramentos, e isso na prática através da liturgia. Então a vida que a igreja transmite e que o pastor transmite é uma vida primeiro pela palavra, depois pela liturgia, e sobretudo pelos sacramentos, centralizando-se no sacramento por excelência, que é o sacramento da Eucaristia. Então o pastor tem o compromisso com o altar, o compromisso em tornar presente o sacrifício da cruz, realizando uma ação, fazer isto em memória de mim. Isso é uma ação, realizando uma ação no altar, que é o sacrifício do Calvário renovado das espécies de pão e de vinho. Então o pastor tem esse compromisso de santificar as almas, dar a vida pelos sacramentos, começando no batismo, como diz, centralizando-se na Eucaristia. Por isso a igreja sempre teve muito cuidado com o sacramento da Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia, e nós devemos ter um cuidado muito grande em amar Jesus Eucarístico, em viver nele, viver por ele, viver dele. É por Cristo, com Cristo e em Cristo, para assim darmos glória a Deus Pai por toda a eternidade. Então o pastor é aquele que santifica. Não existe o pastor verdadeiro que não dê essa vida de santidade. Ser pastor é para santificar as almas, para salvar as almas. Às vezes hoje existe uma tentação dos pastores quererem ser homens que cuidam só das coisas da terra. Tem também cuidar, evidentemente, mas em vista de algo muito maior, que é a eternidade. Eu não posso substituir a doutrina ou a minha missão de salvar as almas para querer salvar as florestas, salvar as tartarugas, ou salvar as ideologias do mundo. Eu não posso. Embora a igreja tenha o compromisso de cuidar daquilo que diz respeito ao homem, e enquanto diz respeito ao homem, tudo que diz respeito ao homem, é claro que a igreja tem que cuidar. Se a natureza, naquilo que diz respeito ao homem, é necessário que se cuide, a igreja cuida. Mas nós não podemos fazer uma espécie de endeusamento daquilo que é passageiro em detrimento daquilo que é eterno. Então precisamos ter o cuidado, senão nós começamos a desviar o foco do nosso objetivo de pastores e caímos numa espécie de temporalidade, buscando só o temporal e nos esquecendo ou deixando em segundo plano o eterno. Porque a igreja, ela é sacramento de salvação, ela é para a salvação das almas. Hoje até a palavra alma está sendo substituída, inclusive nas traduções bíblicas, isso o cardeal Sara fala de modo magistral, substituído pela palavra vida, porque é uma coisa mais genérica, né? Alma não, vida. Peraí, mas é alma? Está escrito alma, não, mas é vida. Eu vim para que todos tenham vida, é uma coisa, né? E Cristo veio para a salvação das almas. A vida tem um nome mais genérico, mas alma, salvar as almas. E quando fala salvar alma, a gente não se esquece do corpo, porque a alma tem que ter o corpo, está ali no corpo. Então quando você fala salvação das almas, diz salvação do homem como um todo, tendo a alma como o centro, porque sem a alma é só carcaça, não tem mais nada, e vai lá para o alimento dos vermes, e só isso. De modo que a salvação das almas é
a primeira missão da igreja e deve ser a primeira missão do pastor. Então nós temos que nos deixar consumir de amor pelas almas, e esse é o ponto principal da nossa vida de pastores. Por outro lado, as almas têm que olhar os seus pastores como aqueles que conduzem as almas para o céu, e pronto. É claro que não vão ao padre para que o padre resolva todos os problemas, e é muito comum isso. Todo problema vai ao sacerdote para que ele resolver. Se ele não resolve, não é um bom padre. Não é nesse sentido. É claro que, por ser alguém mais experiente, que tem mais conhecimento em diversos campos, pode ajudar, mas a sua especialidade é a salvação das almas, e deve ser. Se ele cumpre isso, ótimo, porque é a presença de Cristo Salvador no meio do povo. E essa pregação a respeito da salvação é muitas vezes esquecida hoje. Cristo veio como o pastor, como um homem que guia todo o povo, mas muitas vezes se esquece esse aspecto da salvação, que nós chamamos em teologia de soteriologia, porque Cristo tem uma missão, a encarnação de Cristo tem uma missão, que é uma missão salvífica. Então tudo da vida de Cristo é para a salvação, desde a sua encarnação, seus ensinamentos, seus milagres, suas atitudes, suas lágrimas, aí suas dores, sua cruz, seu sangue, tudo no conjunto, tudo é para a salvação, tudo. Assim a igreja, em tudo, é para a salvação das almas. É claro que, como o centro da igreja é Cristo, e Cristo que se dirige ao homem, tudo aquilo que se refere ao homem é cuidado da igreja, é preocupação da igreja, mas em vista de um fim sobrenatural, que é a salvação. Então o pastor tem esse objetivo de salvar as almas, embora cuide do material, e tem que cuidar. Eu tenho que pensar no irmão que passa fome, tenho que pensar na criança que precisa da escola, tenho que pensar na educação das famílias, cuidar da educação dos jovens, cuidar de dar alimento àquele que precisa, de dar um remédio para aquele que está doente, de dar um alento para aquele que está angustiado e aflito. Tudo isto porque somos todos filhos de Deus. Temos aí o homem como a imagem e semelhança de Deus, o homem querido por Deus em si mesmo, mas em vista do sobrenatural, da salvação eterna, porque o resto tudo passa. Eu vim para que todos tenham vida, e aquele que é pastor dá a vida. Eu disse: dá a vida ensinando, dá a vida santificando e dá a vida conduzindo, que é o modus de governar que tem a igreja. Cristo instituiu uma igreja hierárquica e colocou pastores para guiar o rebanho, e que governam. Quem vos ouve, me ouve; quem vos despreza, me despreza. Então não podemos querer uma igreja sem pastores, ou uma igreja que não seja uma igreja institucional. É uma instituição divina e humana, divina na sua essência, humana nos seus membros, mas é uma instituição. Não, a nossa igreja não é uma igreja espiritual, como dizia Martinho Lutero, e como dizem muitos hoje. Chegam a falar de duas igrejas, uma igreja da tradição, outra igreja moderna, uma Roma da tradição, outra Roma moderna. Essa doutrina das duas Romas já foi condenada pelos papas anteriores. Não existe isso. Lutero que dizia isso. Uma igreja espiritual, uma igreja institucional. Na verdade, temos uma igreja só, que tem seus problemas, que tem suas crises, que tem suas infiltrações dos inimigos, que pressionam por fora para destruir, e entram também e se infiltram para prejudicar as almas. Claro, o demônio faz isto, mas, e vai através de ideias, através de
práticas, através de mudança de costumes, e vão por todos os lados. Mas é uma igreja só, não são duas igrejas. Então essa igreja, ela é institucional, ela tem um chefe, que é o Romano Pontífice. Não pode haver uma igreja sem o chefe. Isso é o Concílio Vaticano I, fala isso. Tem um Papa. Então quando um Papa morre ou renuncia, como no caso de Bento XVI, a igreja fica empolvorosa, correndo, vamos rápido para ter o sucessor. Por quê? Porque não pode ficar sem. E há grupos aí que ficam tranquilos, usando o discurso de um sede vacantismo perene, que nunca vai se acabar, porque qualquer um que vier já não tem mais legitimidade, segundo a cabeça deles. Vai ser todo mundo esperando a parousia quando Cristo voltar e dizer: ó, esse aqui. Não pode ser assim. É incoerência com a própria doutrina, né? Então não pode ser. Por outro lado, se tem o Romano Pontífice, eu tenho que aderir a ele, tenho que estar em comunhão com ele. Não posso me contentar em dizer ele fique para lá, eu fico para cá. É claro que eu tenho os meios de santificação, estão aqui nas minhas mãos. Eu tenho aqui o sacerdote, tenho aqui o bispo, mas eu tenho que amar o Romano Pontífice, rezar por ele, e me entristecer e chorar se a coisa não vai bem, mas não me alegrar e ficar procurando defeitos e problemas para me exaltar, dizer eu sou o grande e que enxergo todos os problemas que existem. Não. Então, na verdade, a igreja tem essa instituição, é a igreja de Cristo, não é outra, não é aquilo que eu faço do lado ao lado, é essa. Muitas vezes com dor e lágrimas nós vemos coisas que nos abalam, nos entristecem. Quem é que não se entristece de chegar na missa, por exemplo, para rezar e não conseguir rezar um Pai Nosso direito, porque é um barulho do princípio ao fim? Quem é que não se entristece quando vai à missa para o sacrifício de Cristo da cruz e assiste a um show, um espetáculo muitas vezes mundano, como a gente vê em alguns lugares? Quem é que não se entristece quando vai ouvir a palavra de Deus e só ouve um discurso político, ideológico ou tendencioso? É claro que entristece. Mas é a nossa igreja. É a nossa igreja, evidentemente. Isso não pertence à igreja, mas está lá, como um veneno que vai intoxicar alguns meios. Mas não podemos deixar a instituição, como Lutero, fazer uma coisa paralela, porque nós achamos que não vai bem, então eu vou fazer do meu jeito. Realmente os tempos são difíceis hoje, muito difíceis, mas Deus não abandona a sua igreja. Deus prometeu mandar pastores para nós, e Ele manda. Confiemos nele. Agora nós temos toda a doutrina, temos os meios de santificação, que são os sacramentos, né? Vamos confiar nele e vamos nos santificar, né? Porque o tempo passa. Nesse dia do bom pastor é dia de nós rezarmos pelos nossos pastores, agradecer a Deus os pastores que nós temos. E temos um pastor, nós temos pastores, graças a Deus. Vamos agradecer. Eu não sou o meu próprio pastor, não sou. Não posso querer fazer a igreja minha, não sou o meu próprio pastor. Às vezes eu pergunto a alguns que me procuram aí, diante de toda essa crise, eu pergunto: quem é o teu pastor? Quem é o teu guia? A pessoa não sabe responder. Não, eu vou ao padre quando eu preciso me confessar, quando eu vou pegar uma orientação. Mas quem é o seu pastor? Eu vou aqui, vou ali, mas quem é o seu pastor? Se a gente não está em comunhão com a igreja, a gente não tem pastores, a gente tem guias. Palavra feia, mas que eu vou usar aqui. Tem gurus, inclusive leigos, mas não tem pastores. Então a gente tem que pedir a nosso Senhor
Como pediu o povo de Israel: dai-nos, Senhor, pastores. Não nos abandone, Senhor. Não nos abandone. Eu preciso de pastor. Precisamos de pastores. Então hoje é o dia de nós pedirmos pelos nossos pastores. E pedimos que Ele não nos abandone, que Ele nos dê pastores, que nos guiem. Se nós nos deixamos guiar por nós mesmos, ou por genéricos ou paralelos, nós nos perdemos. Perdemos. Porque Ele é que é o nosso pastor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Angeli, glória, glória,